Olá, pessoal! Vamos ver quem tá aí. Vou esperar vocês chegarem, porque hoje a gente tem um papo muito interessante sobre governança de dados. E hoje eu desafiei meu amigo João Paulo Tavares, o JP. Ó, JP já chegou, já vou te chamar, JP. E eu desafiei o JP a vir aqui para vocês como que governança de dados serve para o pequeno também. Ele vai me matar, nunca mais ele topa nada. Tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Tudo bem, galera? Ó, o pessoal tá chegando. Por enquanto tá tímido. Daqui a pouco eles começam a chegar. Vamos dar um tempinho para eles. Vamos lá. Será que eu tô preparado? Ah! Medo, hein? Medo. Ai, que medo, ai, que medo. Nossa senhora, tem uma luz aqui. Vou diminuir essa luz, porque senão não dá certo. A minha tá muito forte aí também? Tá ruim? Não, a sua tá bacana. A minha fica... Então tá bom. Dá até susto nas pessoas. Na minha fica esse negócio aqui em cima, aqui ainda fica uns 200 graus aqui embaixo ainda. É, né? Eu coloquei um ventiladorzinho aqui, porque ainda mais nesse calor de São Paulo, hoje melhorou um pouco, né? Amanhã vai ficar mais friozinho, graças a Deus. Olha, vamos chegando. A turma entrando aí, ó. Gente, muito bom. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do LGPD Sem Juridiquês. E a gente está se divertindo com esse assunto, JP. Cada dia, ó, meu amigo André chegou aí. Cada dia é um tema diferente, né? E a ideia é a gente mostrar que proteção de dados é para todo mundo, inclusive para os pequenos, né? Eu acho que esse é um tema importantíssimo, né? Eu acho que esse assunto e a forma que você está abordando, Vivian, que, antes de tudo, agradecer o convite e te parabenizar pela iniciativa, né? Eu acho que eu assisti um dos outros vídeos onde você fala, né? Ah, isso é coisa para empresa gigante que ganha muito dinheiro. Realmente é, porque é muito mais difícil de se governar, de se controlar, de se manter, de se armazenar por volume. Mas realmente é um assunto que é de direito de conhecimento de toda a população. Então, e não só como empresa, né? E sim como pessoa. É o meu dado, é a minha informação. Por onde ela passa, o que estão fazendo com ela. É importante que a população passe a ter essa ciência da importância que é, né? Porque informação é dinheiro. Literalmente tá aí o Google, tá aí Facebook para provar isso, né? Então, eu acho que o tema é sensacional. Parabenizar pela iniciativa. E vamos que vamos esclarecer a dúvida da turma aí. Tem lista aí já de perguntas? Obrigada, amigo, obrigada. Eu tenho, sim, os comentários, mais ou menos. A gente tem 3 minutos Ai. só. Tem algumas coisas, porque tem um mito mesmo de que esse é um tema só para grandes, né? E tem temas que a gente traz e que aí as pessoas super se identificam. Tem temas que as pessoas se identificam menos, né? Então, a ideia é mostrar, assim, como que é o seu trabalho, né? Cuidando de dados. Tudo bem, não vai ter um arquiteto de dados no pequeno, sabe? Não vai ter um engenheiro, um cientista de dados no pequeno, né? Como você tem no seu time. Mas vai ter um dono que tem que cuidar do cliente, que tem que chegar no cliente. O que é que esse dono precisa olhar, né? Mas antes eu queria ouvir um pouquinho de você. Bem, vamos começar. Primeiro eu queria agradecer muito a presença do JP aqui, o João Paulo, né? Mas para mim ele é JP, para todo o nosso time só chama ele como Para JP. todo mundo, né? Todo mundo, o universo é JP. O JP, ele é um cara, assim, que eu vejo que a gente tem uma conversa muito boa, né? É um cara de dados, né? Assim, que tem uma pegada mais de tecnologia e eu no jurídico, mas a gente consegue se entender muito bem. E é essa mistura que a gente precisa ter em qualquer negócio, inclusive nos negócios menores, onde você não tem uma super área jurídica, uma super área de ciência de dados, né? Então, a ideia aqui hoje é essa. Eu queria agradecer.
ele é uma referência. Toda vez que eu falo dele para as pessoas, eu falo, gente, esse cara sabe tudo. Sabe essa história de Big Data, de um monte de coisa? Ele sabe tudo e ele explica pra gente de um jeito que eu amo, que ele explica desenhando. Ele pega um papel, lasca lá a caneta e fala, vive assim, né? E de repente a coisa se abre na minha frente. Então, essa didática é uma coisa muito bacana na nossa interação e é por isso que eu trouxe ele hoje. Queria agradecer a quem já está aqui. Chamem as pessoas, né? Então, chamem os empresários, chamem as pessoas. A nossa live, ela tá ficando gravada, então muita gente vem depois e assiste. A gente tem um feedback bem bacana, assim, das pessoas que vêm depois, né? Mas quem vem agora tem a chance de fazer pergunta, né, JP? Então, tem o benefício da pergunta. Tem o benefício da pergunta, né? Então, é com você. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da sua história, da sua trajetória profissional, para as pessoas entenderem um pouco quem é você e o que você faz, né? Legal. Bom, vamos lá, né? Eu tô chegando em 15 anos de carreira em tecnologia. Tô quase. Eu comecei, todo meu background é de tecnologia, então eu comecei minha carreira em tecnologia no varejo. Eu trabalhei praticamente aí 80, 90% da minha vida no varejo. Então, passei pelas maiores varejistas do Brasil. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de trabalhar numa empresa pequena e ver esse lado muito pequeno. Então, minha carreira desde sempre foi em empresas muito grandes. Então, eu passei por Marisa, Pernambucanas, Grupo Pão de Açúcar, tive uma passagem pela TOTUS, trabalhei na Riachuelo por muitos anos. Então, assim, eu passei por empresas muito grandes. E foi legal, porque me ajudou a construir uma visão. E eu trabalhei sempre na operação. Então, eu acho que isso me gerou uma facilidade muito grande quando a gente fala de negócio. Porque eu tinha que entender o negócio. Então, na maioria das empresas que eu trabalhei, eu era o cara do chão de loja. Eu fazia o sistema que a loja operava. Eu fazia o totem para o cliente operar. E durante vários anos, assim... Não tinha espaço para filosofia, né, JP? Não tem, não dá para ter teoria. É prática. Eu brincava muito, né? Eu brincava muito com meu primeiro time que eu montei de desenvolvimento, já faz bastante tempo também. Que eu brincava com o time, né? Eu falava assim, gente, é muito fácil montar sistema sentadinho no ar-condicionado. Mas o que a loja tá passando? Com o cliente lá, que se o sistema demorar 1 minuto quando você apertar um botão, ele tá querendo pular o balcão para te bater. Então, eu comecei a construir essa visão de que para trazer valor para o negócio, antes de tecnologia, eu preciso entender de negócio. Então, foi onde eu comecei a traçar uma carreira híbrida. Então, quando a gente olha para uma trajetória, né, principalmente para TI, o cara entra naquele mundo técnico e ele vai naquela trilha e ele quer ficar mais técnico, mais certificado e mais técnico, mais certificado. E eu tentei navegar tanto por negócio quanto pela tecnologia. Então, acabou que isso me permitiu trabalhar em vários papéis, em vários momentos da minha carreira. Então, por exemplo... eu fui de uma liderança na Riachuelo, por exemplo, para arquiteto no Grupo Pão de Açúcar. E aí eu voltei como especialista na USPC e hoje eu sou gestor de toda a estrutura de engenharia de dados e Data Insight. Então, todo esse trabalho de entender e de focar no negócio, de desenhar, né, Vivi? A gente fala muito de desenhar, né? De sentar e, vamos desenhar o cenário. É extremamente importante para compor uma visão hoje, né? Eu acho que a TI, por TI, tecnologia, que só olha para tecnologia, recebe um documento e sai desenvolvendo, ela tá fadada à morte, aí ela não tem muito tempo. Acho que a conexão dele não tá boa, né? Vamos ver. Aí, voltei. A gente tem um problema no jurídico assim também. Eu digo que o advogado que fica atrás da cadeira, querendo carimbar, pode ou não pode, a gente vê isso nas nossas rotinas do dia a dia, né? Sim. Não resolve, entendeu? E no meu time também não tem gente assim. Não tem espaço no meu time pra gente assim. E não é por mal, é porque é impossível. Um advogado é alguém que se dedica a resolver problemas quando os problemas existem,
a evitar problemas quando eles podem surgir, mas principalmente a cavar a oportunidade de fazer negócio. O meu trabalho hoje é esse, entendeu? Então, não tem como eu não entender de negócio. Não tem como as pessoas que trabalham comigo também não entenderem, né? A Bianca chegou aí, a Bianca trabalhou comigo e ela sabe que é assim, né? Tem que entender de negócio, não tem jeito. E isso é muito importante, porque o mundo é multidisciplinar. Não dá para entrar numa caixinha e achar que ali o mundo acabou, né? Só aquilo que é a sua realidade, não é. Você tem que entrar no lugar do cliente, você tem que conhecer o cliente. E às vezes o cliente é o colega que está do lado, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante. Hoje eu brinco, né? Eu falo muito isso, inclusive, nas nossas reuniões e nas reuniões com o time e tudo. Que hoje eu sou 80% negócio e 20% tecnologia. Apesar de ser gestor de uma área extremamente técnica, extremamente focada em tecnologia e que vive de novas tecnologias, então de coisas emergentes, do que está lançando no Vale do Silício, do que está lançando nos principais centros tecnológicos do mundo. E eu deveria ser aquele alucinado por tecnologia, né? Aquele negócio do vivo, respiro, tecnologia. Mas eu tenho a consciência, e eu acho que o profissional atualmente tem que passar a ter essa consciência, que é realmente a de que o negócio é o que importa. O cliente é o principal ponto de qualquer empresa e de qualquer negócio. Então, assim, cara, o que eu preciso fazer para o meu cliente sentir vontade, se sentir atraído pela minha marca e realmente querer trabalhar comigo, né? É isso mesmo. E a tecnologia é meio, né? A gente brinca muito disso lá, né, Vivian? Que a gente fala que tecnologia é commodity. Então, assim, cara, me dá um problema. E aí eu penso a tecnologia. Eu não posso partir de uma tecnologia sem ter um problema. Acontece muito, né? Isso é uma coisa que acontece muito comigo, né? Porque por ser uma referência em Big Data, todo lugar que eu vou, cara, eu queria muito ter um Big Data. Mas, cara, qual que é o seu problema? É exatamente esse o ponto que a gente colocou. Cara, o pequeno precisa ter um Big Data? Não. Ele pode fazer governança sem Big Data? Pode. Ele pode ter segurança sem? Pode. Ele precisa ter um banco de dados? Não. Ele pode fazer no Excel. Ele pode fazer num bloco de nota. Ele pode fazer no caderno. Então, é exatamente esse o ponto que é importante de se ter, né? Parta sempre de um problema ou de uma necessidade e o meio você constrói com o que você tiver. Não necessariamente precisa investir milhões como uma grande empresa investe em tecnologia. Isso é maravilhoso, né? Então, vamos entendendo. Olha só, a gente já entendeu aqui a primeira vez, o tempo inteiro eu vou parando e recapitulando, e até porque eu vou anotando, tá? Para depois, se alguém fizer pergunta, eu anoto depois, né? Um monte de gente aí já comentou. Beijo para todo mundo. Mas, assim, a gente primeiro tem que ter um problema para saber o que a gente faz, qual é o instrumento que a gente vai usar, né? E esse é o seu negócio. Eu sei porque eu te conheço e acompanho o seu trabalho muito de perto. O seu trabalho é ver o estado da arte de qual é a melhor tecnologia para resolver aquele problema. É isso que você faz, basicamente. Mas antes de buscar a solução, você tem que saber qual é o problema que tem que ser resolvido. E lá, numa empresa grande, todos esses varejos, então é ótimo que você tenha vindo de varejo, porque é uma experiência realmente de olhar o cliente pessoa física na frente, né? Então, isso é uma coisa bem bacana. E tem muita gente que está aqui e que acompanha a gente, seja no canal do Telegram, seja aqui mesmo, né? Ver depois as lives. Eu vejo que tem muito empreendedor que vem aqui para poder beber dessa fonte. E aí, o que eu queria entender é, quando você busca a solução, você tem um problema. E normalmente o problema é o quê? O que você precisa encontrar nos dados que você administra, né? Qual que é normalmente a pergunta que o varejo faz, seja ele grande, porque o que importa aqui é a escala, se é grande ou se é pequeno. O varejo ele tem uma pergunta que ele quer que seja respondida quando ele olha para os dados do cliente. Qual que costuma ser a pergunta ou as perguntas que o varejista, que o comerciante precisa fazer para conhecer o cliente, estar mais perto do cliente? Legal. Bom, eu acho que a pergunta de $1 milhão, né, quando a gente fala de varejo é quem é o meu cliente? E não quem é o meu cliente olhar para uma base de dados e falar assim, ah, cara, eu passei por empresas, por exemplo, que tem carteira de 11 milhões de clientes ativos.
como um grupo Pão de Açúcar, por exemplo, absurdamente gigante. Mas o segredo do negócio não está em ter muito cliente, está em, de forma efetiva, entender esse cliente. Então, um projeto que eu tive a oportunidade de participar, e que eu acho que endereça muito isso da pergunta, Vivian, é o projeto do Meu Desconto. Acho que muita gente aí conhece o aplicativo do Meu Desconto, que é o aplicativinho do Pão de Açúcar que você entra lá e ativa oferta e consome na hora. Parece simples, né? Quando você vê aquele aplicativinho final na mão do cliente. Mas ele tem uma engenharia absurda por trás. E qual foi o grande... E é óbvio, né? Ali foram investidos milhões, é uma empresa do tamanho do Pão de Açúcar, mais de 1.000 lojas, 11 milhões de clientes ativos, para fazer aquilo. Mas eu brinco muito aqui que eu falo que é muito mais fácil fazer um projeto numa empresa pequena do que numa empresa gigante, né? Então é manobrar uma lancha contra manobrar o Titanic. É literalmente isso. Então, assim, se a gente consegue fazer nas grandes corporações, as pequenas também conseguem. E sem dúvida a pergunta é: quem é o meu cliente? Uma das coisas que a gente passa muito atualmente, o Roberto, nosso presidente na SPC hoje, um cara sensacional, que eu sou fã, ele sempre me falou uma coisa desde o dia que eu entrei, e eu acho sensacional, e eu acho que isso é uma das coisas que eu busco desde que eu comecei a trabalhar com dado. Que assim, ele fala muito, né? Que ele fala assim: cara, eu tenho saudade daquela época que eu estava em BH, e eu chegava no mercadinho da esquina e o cara: ô, seu Roberto, tudo bem? Você vai querer o mesmo de sempre? Então, cara, ele te conhece pelo nome, ele sabe qual é o seu comportamento, ele sabe o que você gosta de consumir, ele sabe como você gosta de ser tratado, e isso traz valor. As pessoas gostam de ser vistas, gostam de ser lembradas, gostam de se sentir importante. Como fazer isso para uma carteira de 200 milhões? Como fazer isso para uma carteira de 100 milhões de clientes? Como fazer isso para uma startup que tem 500 clientes? 500 clientes de cabeça, se lembrar o nome de todo mundo e conseguir tratar todo mundo da mesma forma, o que as pessoas compram, realmente é muito difícil. Às vezes até para o mercadinho, o cara tem 100 clientes. Pô, 100 clientes, o cara tem que ser muito bom de memória para conseguir. Então eu acho que a grande pergunta hoje, quando você fala de varejo, e é um divisor de águas, quando a gente pensa em efetivamente trazer valor para o business, quem é o meu cliente? Eu acho que essa é a pergunta que eu faço sempre aonde eu entro, independente de ser varejo ou não, mas, cara, quem é? Para quem eu vou entregar? O que essa pessoa efetivamente precisa? Se eu sentar com ela e tiver uma conversa de tecnês, ela vai entender? Não, não vai. Então não é essa abordagem. Então eu preciso falar numa língua que as pessoas consigam entender. Eu consigo fazer com que, eu preciso fazer com que as pessoas olhem para minha marca, para minha startup, para minha empresa, para minha multinacional e tenham entendam o valor, entendam o quão eu sou importante para essa pessoa, sabe, tipo, para a entidade ali, para a empresa. Então eu acho que esse é um ponto extremamente importante e é uma das maiores dificuldades do mercado hoje, tá? Dificilmente a gente consegue entrar numa empresa e perguntar para o executivo e falar assim: cara, quem é o seu cliente? É uma pergunta bem difícil de se responder. Até ele tem dificuldade, né? O Guilherme perguntou Sim. aqui: esse aplicativo do Pão de Açúcar é aquele que vai te sugerir promoção? É isso, né? A gente sempre compra a mesma coisa. Que você ativa e passa no caixa. E passa no caixa, né? Eu sou fã disso, gente. Eu adoro. Eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de receber marketing, entendeu? Tirando pelo telefone. Não gosto, não. Eu gosto só visual. Já tô dando feedback. Gosto de visual. Gosto de SMS, gosto de mensagem. Telefone não gosto. Esse aplicativo ele tem uma coisa bem legal, né? Porque ele oferta a promoção de acordo com o seu comportamento de compra. Então, a sua promoção não é a mesma que a minha. Se eu abrir o aplicativo, você abrir o aplicativo, são coisas diferentes. Dentro do aplicativo, eles têm lá, né, o Killer, que são 5 ofertas para chamar atenção, 5 ofertas matadoras. E todas as outras, produtos que você usa, que você pode usar, ele já evoluiu bastante o aplicativo da época que eu estava lá. Mas toda oferta ela é direcionada exatamente para o comportamento de compra. E o que isso traz? Isso traz um pouco disso que eu falei agora há pouco. Tipo, eu me sinto um pouco importante quando eu entro no Pão de Açúcar e falo: cara, o cara sabe que eu compro, ele está me dando desconto do que eu quero. Não de qualquer coisa, do que ele acha que ele quer. E isso traz um benefício gigantesco, né? A minha amiga Giovana, ela é professora e ela é uma pessoa, enfim, super ligada nesse tema da ética e tudo mais, né? E aí ela falou: a gente vai falar sobre isso, porque a gente vai falar sobre o dilema das redes, que tem tudo a ver com modulação de comportamento, né? Mas aqui é pro bem, né, Didi? Aqui tudo bem, entendeu? Aqui tá tudo certo, entendeu?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você quer responder essa pergunta, quem é o meu cliente? O que que você indica que a gente busque de dados para poder responder essa pergunta? Então, vamos sendo assim mais específico e tangibilizando com quem está aqui dentro, né? Suponhamos que eu tenho uma loja de roupa. Pode ser, entendeu? E aí, já estou me avisando que eu tenho um pessoal aqui que fica falando quanto tempo que tem e tudo mais. Eu tenho uma loja de roupa, né? E aí, eu preciso... O que que eu posso? Eu tenho uma loja que as pessoas vêm, elas compram, eu tenho o WhatsApp delas, eu sei quando que a pessoa veio da última vez, eu sei toda vez que ela veio comprar, porque eu registrei isso, deixei tudo registrado, debit nota e tudo mais. O que que é importante eu olhar, você como um cara que cuida de dados, o que que você sugere que a gente olhe e que a gente faça com o que a gente já tem, entendeu? Então, não vou comprar um monte de coisa lá fora. Os dados já estão aqui, eu só não sei o que fazer com eles, né? Qual que é a sua sugestão? Quais insights que a gente pode ter com o que a gente já tem? Bom, legal. Bom, eu acho que um ponto importante né? Quando a gente pensa em quem é o meu cliente, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é, ok, dado cadastral. Então eu tenho o telefone dele, eu tenho o endereço dele, eu tenho o nome da mãe, faz aquela fichinha de cadastro que ninguém gosta de preencher em lugar nenhum, que vem com 200 mil informações. E na prática, quando a gente vai olhar para a informação básica cadastral, tem uma turma que vai assistir isso aqui que vai querer me matar, né? Mas assim, ela não responde nada. Sinceramente, ela não responde nada. Porque assim, vamos trazer para a realidade. Quem é a Vivian se eu olhar para a base cadastral dela? Vivian, 43 anos, esposa do Guilherme, mora em São Paulo, advogada. Deve ter um monte de gente parecida, né? Exato. Mas e aí vamos lá, né? O que a Vivian gosta? Quais são os hobbies dela? Ela tem algum esporte favorito? Ela torce para algum time? Ela tem uma religião? Porque a gente passa a traçar o comportamento dessas pessoas. E a partir disso, a gente começa a personificar grupos de pessoas. Então, por exemplo, quantas pessoas gostam da mesma coisa que a Vivian gosta quando a gente fala de time? Esse grupo. Quantas pessoas gostam da mesma coisa que a Vivian gosta quando fala de hobby? Separa mais um grupo. Porque o que é importante? Se você for atuar no face-to-face, você não vai conseguir. Porque imagina, quanto mais sua carteira de clientes aumenta, mais difícil fica essa interface humana ali, do 1 a 1. Pensa, cara, abri minha primeira lojinha de roupa, abri a segunda. Eu sou um dono, eu consigo ficar em uma loja. Eu não consigo estar nas duas, eu não consigo entender todos os clientes. Então, eu acho que um primeiro passo é olhar sempre no viés de personificação. Então, criar os grandes grupos comportamentais e enquadrar as pessoas nisso. Ah, mas isso é o ideal para chegar no detalhe de um aplicativo? Não. Mas esse é um primeiro passo que faz com que qualquer um pode fazer. Porque imagina assim, ó, vamos lá, vamos colocar time do coração. A gente vai lá e separa os grupos que torcem para time. Já estou avisando todo mundo que se identificar, se tiver cruzeirense, já caiu nesse grupo, ó. Já caiu nesse grupo. Passa por um momento difícil, mas tá tudo bem, né? Assim, eu não posso nem falar sobre o tema, né? Amor, entendeu? Eu não posso nem falar sobre o tema, eu torço pro São Paulo, então não dá nem para dar risada, né? Tá pior a situação. Mas a ideia... Amigo. Tá muito pior. O importante de criar essa visão é que você consegue direcionar o que você quer. Uma das coisas que eu brinco aqui muito com o pessoal, né? Assim, vamos supor, eu tenho R$1.000 para dar de desconto, para distribuir para os meus clientes. Vamos colocar assim. Ok? E aí eu tenho 1.000 clientes. Se eu não tiver uma lógica de onde aplicar a melhor promoção para queimar um estoque, para trabalhar um produto, ou alguma coisa nesse sentido, eu vou dar R$1 de desconto para cada cliente. Que valor eu trouxe para ele na prática? Gente, segura essa, JP, porque isso é muito legal. Muito legal. O povo tá fazendo brincadeira aqui de time, né? Esse um monte de piadinha. A gente tocou no assunto que não dá, né? Tocou no assunto que mexe com todo mundo. E aqui em casa é um cruzeirense e um atleticano. Então você imagina como tá a minha vida. Não tá fácil, entendeu? A sorte é que o filho é palmeirense, pelo menos por enquanto.
Mas aí, vamos voltar lá, né? Isso é muito importante, porque é a inteligência para você, inclusive, gastar o dinheiro que você tem, né? Sim. Então, vale a pena. Personificar é tão importante. Eu tô pensando em algumas coisas. Ó, Vitor também. Aqui tem um monte de gente que é convidado. Patrícia vai falar sobre a NPD, Vitor vai falar sobre implementação, Giovana vai falar sobre o dilema das redes. Estou achando mó barato isso. Mas como que é interessante? Porque a gente tem que ter inteligência até para poder investir. Às vezes a gente investe um dinheiro. Se você investe, você vai escolher uma aplicação financeira, você escolhe qual é a melhor aplicação financeira, né? Se você vai se aventurar na bolsa, começa pequenininho, você testa, mas você escolhe para se aventurar numa aplicação. E às vezes, para gastar dinheiro com promoção, você lasca lá uma mala direta para todo mundo e acha que tá tudo bem, que tá super investindo, né? E não tem nenhum sentido a gente imaginar uma coisa dessa, na verdade. Você tem que entender qual que é o melhor lugar para você fazer o investimento, porque afinal de contas isso é negócio, né? Na prática, quando você faz uma mala direta, você realmente consegue atingir um público, mas vamos falar que 10% do que você projetou, você atingiu. Então, assim, você fez um esforço muito grande e trouxe um valor desse tamanho. E a inteligência de dados, ela acaba trazendo essa facilidade. E não é um privilégio para a empresa gigante. Então, o que é inteligência de dados? É exatamente olhar para o seu negócio, entender o que você tem de informação e conseguir segmentar e criar uma estratégia em cima dela. Tá, pô, eu não tenho todas as informações que eu preciso de time, de todas as pessoas. Ok, o que eu tenho? Como eu consigo segmentar esse cliente e direcionar uma campanha e fazer alguma coisa desse tipo? Vou dar um outro exemplo aqui. A situação do cliente perante a empresa. Então, é uma outra segmentação que é muito importante de se fazer quando você tem um negócio. Então, quantos clientes são clientes fiéis? Que já são meus clientes, que vivem pela minha marca e que compram comigo porque compram e que não vão deixar de comprar comigo se a concorrente fizer um desconto e der 5% para ele. Tem o cliente que toda empresa vai ter, que é o cliente que ele não está satisfeito. Então é aquele cliente que você vai ter que trabalhar e mostrar o seu valor real para ele. Então você tem uma abordagem com esse cliente diferente. Você tem o cliente que é o cliente da compra pontual. É aquele cara que está passando na frente da loja, passei na frente da loja de roupa, gostei de uma camiseta, vou entrar e vou comprar. Como eu fidelizo esse cara? Então, esse é o importante da personificação, porque eu começo a criar esses grupos e eu começo a direcionar mídias para cada necessidade de negócio. Então, a governança, de acordo com que isso vai crescendo, e a LGPD, elas vão começar a bater. Mas o primeiro ponto, eu acho que, como regra, é organizar os seus dados de acordo com a sua estratégia de negócio. Então, tudo nasce da pessoa entender o business dela, na prática, compor uma estratégia de negócio e efetivamente você ir lá e executar ela com o que você tem. Então, minha estratégia é alavancar a minha venda de um departamento específico lá, sei lá, de camiseta branca em 20%. Então, qual é o meu trabalho? Eu tenho que voltar para a minha base e ver quem compra a camiseta branca. Quem comprou nos últimos meses? Porque também não adianta eu pegar a camiseta branca e ofertar para a Vivian que comprou ontem. Assim, Vivian, eu estou com uma promoção agora de camiseta branca. Né? Você vai acabar ficando, inclusive, irritada, que você fala assim, eu paguei mais caro ontem e agora você está me dando desconto. Então, assim, essa é a importância da inteligência de dados. É de forma efetiva você catar e entender o comportamento do seu cliente, sempre focado na experiência dele. Maravilhoso. JP tem uma pergunta aqui do Wagner, né? E ele pergunta o seguinte: o que você acha das empresas que te dão dinheiro quando você faz um cadastro no app? Pergunta sensacional, hein, Wagner? Muito boa. Pode não ser necessária, né? Exatamente. Mas é uma estratégia porque eu falei no começo, né? Então, eu costumo falar muito hoje, é a palavra mais clichê, né, do planeta, que você vê agora, que dado é o novo petróleo, né? Dado é o novo combustível da economia. E realmente é. Então, quando você se cadastra num aplicativo desses e ele está te dando dinheiro pelo cadastro, pela informação, tem vários. O próprio Google faz isso, né? Tem o Google Rewards.
que o que ele faz? Ele faz perguntas, tipo, ele fica usando sua geolocalização, e aí você foi numa farmácia. No dia seguinte ele te manda uma pergunta. Você foi na farmácia tal? Ah, fui. Você pagou em dinheiro ou cartão de crédito? Aí você responde. Aí ele cata e te dá R$1, te dá 50 centavos, te dá todo dia. Se você ficar passando todo dia no mesmo lugar, ele vai te dando dinheiro. O que ele está fazendo ali? Basicamente ele está comprando seus dados. Um dado quente, um dado validado pelo dono do dado. Ele está comprando, inclusive, o seu consentimento ali. Porque ele está falando, cara, eu perguntei para a Vivian essa informação e a Vivian me deu essa informação. Então, assim, eu acho que é um negócio bacana. Não, pode continuar e eu vou terminar. Pode falar. Tá, eu acho que é um negócio bacana porque, assim, isso faz com que as pessoas passem a entender o valor da informação delas. Dado é dinheiro, gente. É muito dinheiro. Dado é muito importante. Dado pode levar uma pessoa a ficar milionária e pode levar uma pessoa à falência. Por isso que nasceram leis como LGPD, por isso que segurança da informação é tão importante nos dias de hoje. Tem um número que eu fiquei impressionado, né, quando eu vi a primeira vez, mas é que 90% dos dados do planeta nasceram nos últimos 2 anos. Então imagina, praticamente ninguém tinha acesso a nada, e da noite para o dia, que em 2 anos é nada, nasceram 80% dos dados do planeta. É muita surreal, coisa. Né? E o que são esses dados? São as nossas informações. Então hoje você tem um celular que fica gerando informação o dia inteiro a cada coisa que você faz. Você tem um computador que fica gerando o dia inteiro. O tablet, a TV, hoje tudo é inteligente, geladeira. E tudo isso gera informação. E essa informação tem sim que ser capitalizada de alguma forma. E algumas empresas identificaram essa oportunidade e estão trabalhando em cima disso. Muito bacana. O Júnior tá falando aqui, olha, ele comprou uma geladeira e ficou 6 meses recebendo propaganda de geladeira, inclusive da loja onde ele comprou. Nada me dá mais raiva do que isso. Porque sim, isso não é nada inteligente, saco, né? você recebeu um negócio que chegou atrasado, né? E segundo, que foi o que você falou, vai que tem uma promoção, aí dá mais raiva ainda, né? Mas deixa eu fazer um gancho com o que você falou, que é super importante, né? Então, olha só, a gente já entendeu que os dados do cliente servem para a gente, basicamente, entender qual é o tipo de público que a gente tem, ou qual o tipo de público que aquele produto ou serviço específico tem. E para você potencializar o seu negócio, aumentar o seu negócio, você replica esse perfil, né, em outros grupos para poder trazer gente mais qualificada. Ou seja, gente que já tem mais propensão a consumir aquilo, né? Isso pode ser feito sistemicamente, tem um monte de ferramentas, né? Então, você lida com isso num volume gigantesco, mas isso também pode ser feito pelo pequeno quando ele começa a olhar para isso. Então, o pequeno está fazendo governança de dados quando ele entende isso. Normalmente, o que é muito, muito pequeno faz isso no feeling sem perceber. Quando começa a crescer um pouquinho, tem que começar a tabelar, tem que começar a organizar isso, senão não consegue fazer gestão. Mas tem um ponto que aí vem a LGPD, né? Você falou, agora a LGPD vai bater. Vamos entender onde que a LGPD bate, né? A LGPD traz alguns princípios para você tratar dado. Então, você pode usar os dados do cliente para poder fazer prospecção. Isso é super legítimo, né? É natural que o empresário faça isso e não há nenhum problema. Qual que é a regra? A regra é, o empresário tem que perguntar, eu preciso mesmo desse dado? Esse dado que o JP falou aí, ele é um dado time do coração. Esse é um dado que eu realmente preciso? Veja bem, se você vai vender uma camisa do Cruzeiro, é muito importante que você saiba que eu sou cruzeirense, entendeu? Mas se de repente você vai me vender, sei lá, uma tinta de cabelo, não precisa mais você saber. Então, vocês entendem qual que é a diferença que a gente coloca aqui? Isso é o princípio da necessidade. Esse dado é um dado que é necessário, né? Tem o princípio que é o da finalidade. Foi a primeira coisa que o JP trouxe, gente. Você precisa saber para que você vai usar o dado. Qual é o negócio? Qual é o propósito que você quer atingir? Então, você quer fazer uma campanha para vender camiseta branca, né? Eu tenho um amigo, mora no Canadá hoje, né? O Leandro, marido da Paula, minha amiga mega, assim. E ele teve uma época na vida dele que ele só usava camiseta branca durante anos. Quem conhece o Leandro aí vai lembrar disso, né?
Ou seja, se você identifica alguém com um perfil parecido com o do Leandro, fica mais fácil você vender. E não é uma coisa que é exagerada, não é uma coisa que é ilegal, né? Então, isso não é um problema. Hoje, a lei traz algumas limitações. Você falou aí da religião. A religião é uma coisa que para a lei é um dado sensível, né? Então, a gente vai precisar entender qual que é exatamente o contexto de usar um dado como o dado de religião. Se você vai vender Bíblia, acho bem natural que você precise saber se eu sou católica. Inclusive, eu sou católica, né? Então, aqui em casa a gente tem uma coleção de Bíblia, porque eu gosto de traduções diferentes, eu estudo e tal. Então, vejam que sempre começa por isso. O que você precisa atingir? Qual é a pergunta que você precisa responder? Qual é o problema que você precisa solucionar? Aí você vai encontrar a finalidade. Depois disso, você vai perguntar, preciso mesmo disso ou isso é uma coisa que só é a cereja do bolo, né? É o princípio da necessidade. Você usa só o mínimo que você precisa. E aí vai. Existem várias regras, mas essas são regras bem bacanas, né? Porque até para o cliente não se sentir invadido, né? Porque não tem nada mais chato que você ficar recebendo um caminhão de propaganda que não tem absolutamente nada a ver com você. Um dia desses eu fiquei constrangida, porque eu estava de noite zapeando e veio um anúncio que não tinha nada a ver comigo. Ainda fiquei pensando, gente, o que as crianças estão fazendo com o meu celular? Eu dei uma checada, você entendeu? Porque, né, não tinha nada a ver. Mas é o tipo da coisa que acontece que às vezes gera uma situação que não vai ser legal. A sua marca vai acabar sendo mal vista ao invés de ser uma marca querida e desejada pelo cliente, né? Tem muito aplicativo hoje que está fazendo isso, né? Então, o pessoal brinca, né? Que fala que você está criando ali, né? O problema no mundo. Mas, por exemplo, quantas vezes, quando nasceu o mito do que o Facebook escutava tudo que a gente estava falando, e eles têm lá um software de transcrição de voz, eles ficam armazenando aquilo e te fazem ofertas direcionadas. Porque muitas vezes você não fez uma pesquisa, você não fez nada. Você está conversando num grupo de amigos sobre um tema, do nada aparece uma propaganda no Facebook, no Instagram. E, tecnicamente falando, é totalmente possível. Então, existem várias engines hoje de transcrição de voz que poderiam pegar o que a gente está conversando aqui, por exemplo, e converter isso em texto. Converteu em texto, virou informação estratégica. E qual que é aí o ponto? As políticas, quando você baixa o aplicativo, isso tem que estar na política, né? De novo, exatamente. Tá certo ou tá errado? Depende. Advogado, eu sei que todo mundo odeia quando o advogado fala depende. E eu odeio, gente. Quando eu pergunto para alguém e o advogado fala depende, me dá raiva. Mas nesse caso vai depender. Porque o que é importante? O importante é a gente saber que tem que estar lá na política, né? Olha, esse aplicativo vai pegar esses dados, vai usar dessa maneira. E se você concorda com o aplicativo, tá tudo certo. Se você não concorda com o aplicativo, você não é obrigado a usar o aplicativo. A não ser que seja um aplicativo que você seja obrigado a usar, né? Aí a gente tem um problema. Mas, enfim, e aí vem a nossa importância. Porque às vezes a gente, como pessoa física, né? Como pessoa natural, a gente acha assim, nossa, que preguiça de ler esse negócio. Dá preguiça mesmo, gente. Eu vou falar, dá muita preguiça. Mas tem que ler. Sabe por quê? Eu vou falar como jurídico, JP. Um dia eu estava numa reunião cheia de juiz, de promotor, de advogado, sabe? Falando sobre inovação. E aí tinha um cara falando assim, não, porque essas políticas de privacidade, pelo amor de Deus, quem que lê? Aí eu falei assim, gente, eu vou abrir meu coração para vocês. Se a gente escreve muito, vocês acham que a gente escreveu muito. Se a gente escreve pouco, vocês acham que a gente não informou. Se a gente desenhou, vocês acham que a gente está desrespeitando a pessoa. Porque eu sou super a favor do visual law, entendeu? Que você coloca tudo desenho, você me conhece. E aí fica difícil uma empresa decidir qual estratégia usar quando cada pessoa do mundo tem o seu próprio jeito de fazer, né? Mas o fato é, antes de baixar um aplicativo, por favor, leia a política, né? Se tiver lá, tá certo. Se não tiver lá, tá errado. Leia que é importante. E ali, por exemplo, a gente já viu alguns casos, né? Alguns casos assim bem relevantes aí que rolaram, por exemplo, Pokémon Go. Que na política do aplicativo que ninguém lê, que era um joguinho de capturar Pokémon,
ele tinha lá um termo onde ele falava que ele tinha direito de uso absoluto sobre as informações da sua câmera. As pessoas capturavam Pokémon dentro de casa. Então, olha o nível que chega da exposição do seu dado quando você sai aceitando as coisas sem efetivamente validar. O Wagner colocou um negócio aqui agora, Vivian. Né? Hoje isso seria questionável, porque alguém poderia questionar, você precisa mesmo dessa imagem? No princípio da necessidade, eu sempre gosto de fazer o link com o LGPD. No princípio da necessidade, alguém ia questionar, precisa mesmo dessa imagem para esse objetivo que o aplicativo quer? Porque eu sempre falo, gente, ninguém vai criar aplicativo para você ficar se divertindo, né? Agora é o avatar, né? Inclusive, eu morro de rir desse avatar, porque não tem nada a ver a pessoa com o avatar, mas tudo bem, né? Mas assim, você precisa mesmo daquele dado? Se a empresa não precisar do dado, não tem sentido ela tratar, né? Por outro lado... Até porque ela tem um custo, né? De armazenar esse dado. Ela tem um custo, alguma coisa ela vai querer com aquele aplicativo. Porque, né? Enfim, a não ser que você tenha muita falta do que fazer e muito dinheiro sobrando, você não vai investir num negócio que você não vai ter nenhum tipo de retorno, né? Exatamente. Tem vários casos. O Wagner comentou aqui agora, ó, uma coisa que eu achei legal, né? Que ele fala do livro aqui, Poder Sem Limite. Que ele fala do caso que os cassinos de Las Vegas pegam os dados dos clientes para sempre trazer esses caras de volta. A gente não precisa ir para o cassino de Las Vegas. Eu vou dar um exemplo aqui agora que todo mundo vai dar risada e vai cair nessa armadilha, né? Porque é a mais pura verdade. Eu brinco com todo mundo. Eu sou escravo do Google. O Google tem minha vida. Tudo que ele fala aceita, eu aceito. Exatamente para ver o quanto esses caras são capazes de gerar negócio em cima de dados. Eu brinco que eu falo, o dia que o Google quiser acabar com a minha vida, ele acaba, porque eles têm tudo. Mas é uma coisa muito interessante, assim. Eu pergunto isso em várias reuniões, bate-papos, palestras. Eu sempre coloco essa pergunta, e é sempre uma pergunta muito polêmica. Mas assim, vamos trazer para a nossa realidade. Qual é o principal... O que mais dá dinheiro para o Google hoje? É uma das empresas mais valiosas do planeta. O que mais dá dinheiro para o Google hoje? Você arrisca, Vivi? Eu não Você arrisca? Eu garanto para você que não é Gmail, não são essas coisas. Claro que não. É conhecimento. Sabe como é que o Google se tornou uma das empresas mais valiosas do planeta? Com conhecimento. Ela soube tirar valor do dado. Então ela usa o dado certo para a necessidade certa. Então ela não gasta à toa, armazenando dado que para o business dela ela não precisa, mas ela tem um volume de informação suficiente para ela poder e toma decisões data-driven, então ela toma decisões baseadas em dados, que faz dela uma empresa que estrategicamente, quando você olha a nível de negócio no mundo, coloca ela à frente de qualquer um, porque ela tem toda a informação de todo mundo e de tudo que está na internet, de tudo que está nas redes sociais. Então, ela virou uma empresa muito poderosa, simplesmente pelo fato de saber trabalhar as informações que estão disponíveis de forma gratuita na internet para qualquer pessoa. Aí mostra o valor do dado. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou falar por mim, olha, eu tenho uma conta no Gmail que eu não uso, não divulgo para ninguém, porque, enfim, tenho e-mail corporativo para as questões de trabalho, tenho e-mail pessoal do Yahoo, o antigo, né? Enfim, que eu não vou trocar, que já está antigo e já uso ele. Mas eu tenho uma conta no Gmail, por quê? Porque não tem nada melhor que não precisar preencher dado de cartão de crédito na hora de fazer compra online. E eu sou rata de compra online, eu compro muito online, entendeu? Então, eu acho super prático, né? E ele me inspira confiança. Agora, será que eu acho que não usa dado nenhum meu? Gente, é claro que eu sei que usa, mas para mim é uma relação que está equilibrada, tá tudo bem. O que eu não gosto é de ser manipulada, né? Então, exatamente. A manipulação, que é o papo que a Giovana vai ter, a gente vai até abrir uma garrafa de vinho no dia dessa live, porque é um papo muito filosófico, né? Manipulação não é bacana. Mas praticidade, facilidade, eu tô beliscando que ele use meus dados, eu acho ótimo que ele use, não tem problema nenhum. Porque é uma troca saudável, né? Então, assim, eu disponibilizo dos meus dados e você me traz um valor. Então, eu acho que esse é o equilíbrio. Quando a gente começou a falar de LGPD, de segurança da informação, até de armazenamento de dados. Então, por exemplo, a gente pega as empresas gigantes aí que estão trabalhando com Big Data hoje, e trazendo zilhões e zilhões de dados para dentro do ambiente, para entender, para capturar, para
poder, muitas só falar que eu tenho a maior base de dados, que eu tenho armazenado toda a informação dos meus clientes, e às vezes não sabe o que fazer com ela na prática, mas o que de valor efetivamente você captura disso? E o que você não captura, você tem que trabalhar um ciclo de vida desse dado. E o ciclo de vida ele compõe exatamente esses pontos, que é como eu capturo, como eu armazeno, qual é o valor que eu vou trazer realmente para o meu negócio com esse dado, quais dados eu tenho que descartar e quais dados eu tenho que manter. O ciclo de vida do dado é extremamente importante para a saúde de qualquer empresa em qualquer situação. E é exatamente esse um dos pontos que as empresas mais se perdem. Porque aí elas começam a focar em ter volume, elas começam a focar em poder armazenar o máximo possível. É a história que você falou da religião. Por que eu preciso armazenar dados de religião? Se eu trabalho com produtos, artigos religiosos. Senão, não tem sentido. É um dado que eu estou colocando, é um dado que eu estou armazenando, que eu preciso aplicar segurança e investir um bom dinheiro em cima dele, e que eu estou colocando em risco. É um problema. Né? Exato, eu estou colocando em risco a informação do cliente, uma informação que não vai me trazer valor. Cuidar disso. Exatamente. Né? Então, armazenar dado é bom, usar dado para estratégia é muito bom, mas ele traz como diria o avô do Peter Parker, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Armazenar dado de pessoas, pensa que você está com a responsabilidade da vida e da saúde financeira de cada uma das pessoas que você está armazenando ali. Se um hacker invadir o seu ambiente, se você deixar vazar um dado desse, com certeza você está expondo muita gente e você está prejudicando muitas pessoas. E você vai pagar por isso depois, né? Esse é o ponto. Sem dúvida. A lei veio exatamente para garantir isso, né? Que você tem que se preocupar, óbvio, né? É a vida do outro que está na tua mão. E tem o ponto de você ter um prejuízo pessoal com isso, entendeu? Porque você vai ter que se ver depois. O Wagner perguntou aqui sobre esse negócio das maratonas, né? Aqui, por exemplo, a gente está fazendo essas nossas lives, elas são super abertas, não tem cadastro, não tem nada, né? Aqui no Instagram, o objetivo é todo mundo ver mesmo. Mas a gente poderia estar criando aqui uma maratona de uma semana gratuita, né? Uma aula, enfim, para depois a gente vender algum produto. Isso tá cheio no Instagram. O pessoal tá vendendo tudo quanto é tipo, marketing digital tá bombando por aí, né? Ele perguntou o que a gente acha. Eu, particularmente, acho ótima troca, né? Porque alguém se prepara, separa um tempo para preparar um conteúdo de qualidade, prepara esse conteúdo, fornece gratuitamente. Não acho que dói depois ele te mandar publicidade relacionada a esse conteúdo, inclusive, né? Quando ele manda um negócio que não tem nada a ver, enfim, é até jogar dinheiro fora, como você disse, não pode, né? Mas se for um conteúdo relacionado, acho super legítimo. Sob o ponto de vista de LGPD, não tem nenhum problema, porque quando você faz o cadastro, você está mostrando que você tem interesse naquilo, né? Mas pode parecer antipático. O que você acha, JP? Para o cliente, você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim? Eu acho que o desafio de toda empresa é chegar no limite, né? É entender o limite entre o trazer o benefício para o cliente, usar do dado para trazer realmente negócios e a invasão de privacidade. Então, quando eu olho exatamente para o caso como o Wagner colocou aqui, eu acredito que seja uma troca saudável também. Eu vou nessa linha do Google. Então, o Google me faz pergunta, eu respondo, ele me dá dinheiro. Cara, eu tô feliz, eu tô ganhando dinheiro, ele tá pegando meu dado e estamos ok. Eu acredito muito nessa troca. E eu acho que ela é até muito rica. Então, por exemplo, vamos pegar aí um curso de LGPD numa instituição renomada hoje. É 10 pau. A gente tá falando de um curso de pelo menos 10 mil reais. Mas você consegue ter um fórum onde você tem pessoas especializadas no assunto que conseguem fazer uma troca, óbvio que não na profundidade de um curso ultra especializado, mas que te dê toda essa clareza para você que tem o seu negócio, para quem tem ou está pensando em começar ali a empreender, ou já tem uma estrutura maior e quer entender o que é, eu acho que esse tipo de troca é importante e eu acho que é válido. A única coisa que tem que se preocupar é em respeitar os limites do que efetivamente traz valor para o que é invasão de privacidade. Porque a gente vê que tem muita solução que realmente extrapola um pouco disso. Aplicativo que você baixa, o cara fala, eu quero ter direito eu quero ter acesso à sua agenda de telefone, às suas ligações. Para quê? Espera aí.
Não Vamos lá. combina, né? Não é adequado. Exatamente. Não condiz com o que eu quero. Exatamente. Esse é um outro princípio da lei. Ótimo você falar sobre isso, porque a ideia é a gente falar na prática sobre a aplicação da lei. Tem um princípio da lei que é o princípio da adequação, né? Aquele dado, aquele tratamento que você faz aquele dado, o tratamento é qualquer coisa que você faça, o uso do dado, né? Ele tem que ser adequado com o que você quer, entendeu? Então, é Sim. adequado? Combina, né, a proposta que você está fazendo, o que você está falando que vai fazer para o cliente, o que você busca com aquela informação, com o tratamento que você está dando. Se não é adequado, não vai passar pela lei. Se ele é adequado, deu match, né? Tudo bem, você pode seguir. E é isso, porque no fundo, o que a gente quer nunca pode ser um entorno para o cliente, né? Alguma coisa que vai incomodar o cliente, né? Gente, nós já estamos chegando aqui no finalzinho, já vamos preparando para finalizar. Tem alguma pergunta? O Wagner é super participativo. Wagner, faça mais perguntas. Quem mais O quiser. Wagner, Vivian, é personal trainer, empresário, tinha a loja dele de suplementos. Jura, Por isso que Wagner? ele ultra engajado. Wagner é uma fera, camaradaço. Ó, então, vocês já fazem o jabá do Wagner, gente. Quem tá precisando malhar igual eu, com essa pandemia engordei 5 quilos. Ontem me perguntaram, Vivi, você tá tomando cerveja? Eu falei, não, gente, tô tomando chá pra ver se ajuda, porque tá difícil, entendeu? Quem tá voltando da pandemia aí, ó, é o cara. Já pega aí o contato dele. Vamos fazer uma troca aqui. Ó a troca da informação trazendo valor para todo mundo, né? É isso aí. É, isso mesmo. Vamos fazer um print dessa live, JP? Vamos fazer uma pose que o pessoal vai tirar pra gente. Sorrindo. Pera aí que meu celular caiu. Ai, meu Deus. Deixa eu arrumar ele, calma. Deu. Tá ótimo, tá ótimo. Olha, eu vou fazer o seguinte. Tem esse print aqui. JP vai fazer o encerramento dele. Eu vou postar, é porque eu tô salvando todas as lives, tá, JP? Então, todo mundo vai lá e assiste depois. Eu posto, né? Depois eu te mando, se você também quiser guardar, compartilhar, enfim. Mas vocês vão lá, vocês tiraram um print. Quem gostou, publica, marca a gente. Quem não gostou, não precisa fazer nada. E se você gostou, vai lá no post que eu vou fazer. Fala lá o que você achou da live, se você aprendeu alguma coisa, né? Dá um feedback pra gente, que é importante. A gente ainda tem muita live pela frente até acabar nossa maratona aqui, tá bom, gente? JP, é com você para você ir encerrando aí. Gente, primeiramente agradecer você, Vivian, pelo convite. Agradecer toda a galera aí, mega engajada aí que participou com a gente. E eu acho que a gente tá aí, né, Vivian? Eu acho que nossa meta de vida é ajudar as pessoas a melhorar, e a gente rala bastante aí na empresa para conseguir criar essa visão e poder trazer aí para a galera para postar. Parabéns pela iniciativa, acho sensacional. Tem muita gente carente de informação, principalmente quando a gente fala de LGPD. Ainda é uma sigla que assusta, né? Eu mesmo fui um desses, né? A gente passou horas conversando até eu conseguir entender e falar, beleza, não é tão bicho de 7 cabeças assim. Mas é isso, acho que agradecer toda a turma aí, te agradecer, Vivian, pelo tempo, e dizer que eu tô aí, precisando. Quiser falar de outros temas, tô à disposição. Obrigado. Obrigada a você, agradeço demais. JP é um cara que, assim, gente, ele é muito do bem, né? Eu gosto de trabalhar com gente que topa as coisas, entendeu? Tem que resolver, vamos lá, tem que resolver. Eu já vi esse cara doido com um problema muito grande, entendeu? Mas não perde a ternura jamais, sabe? Então é muito legal mesmo, né? Agradecer a vocês que estiveram aqui. E amanhã a gente vai falar sobre... Olha, amanhã é um tema super legal, JP. A gente vai falar sobre as oportunidades para os contadores em época de LGPD. Porque todo mundo olha para LGPD e só olha para os grandes, né? E não pensa, gente, quem que é o guru do pequeno? É o contador. Então, amanhã eu quero muito contador aqui. Por favor, chamem os contadores, porque eles vão entender como que é importante para o negócio deles e como que é importante para os clientes deles, né? Porque ninguém tem mais confiança do cliente pequeno do que o contador. Fala a verdade, né? Eu, por exemplo, adoro a mim, entendeu? Então eu e o meu...
É uma história de amor, não é? É igual Sim, médico sim, da é uma família. vida. Médico É. da família é o contador da empresa. É a mesma coisa. Assim, Verdade. é a mesma comparação, né? E aí eu espero vocês, então, amanhã. Muito obrigada, JP. Muito obrigada mesmo. A gente vai conversar mais, com certeza. Eu vou chamar, porque vocês viram que o papo com ele flui solto e é muito bom, né, gente? Obrigada e boa noite para todo mundo. Show de bola. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau.